Oh, aleluia, Senhor, aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. A ti, Senhor, entregamos o nosso louvor, a nossa adoração. Xarabalás. Aleluias. Esse ano é um ano que Deus entregou a nós através do bispo, um ano de muitos milagres, um ano de avivamento em salvação de vidas, um ano de poder, um ano diferenciado de todos os anos. E Ele entregou a nós. E nós temos que guardar nosso coração. Vamos ler a palavra de Deus. Em Jó 42. Se Deus anunciou e entregou a nós sobre esse ano, para haver unção, para o cumprimento do que Deus colocou no nosso coração, nós precisamos ter a atitude que traz. Deus se dispôs a descer sobre nós um poder sobrenatural. Um poder, ano de poder. Mas quando nós recebemos Jesus, quando nós abrimos nosso coração e Ele nos salva, então vem sobre nós um poder de salvação. E nós entramos naquela primeira dimensão, a dimensão de termos livre acesso para falar com Deus. Foi rompidas barreiras, o que nos separava de Deus, o que era fechado se abriu. E Deus agora trouxe, através da salvação, essa liberdade de orarmos, ser ouvidos e Ele responder. Orarmos e compreendermos a voz de Deus. Termos liberdade, a nossa oração sobe. Mas isso é o início. Essa é a primeira fase, a primeira dimensão em que nós entramos. Liberdade de orar. Mas nós precisamos caminhar em busca do que realmente Deus quer para nós. Deus não nos chamou a viver somente salvação. Deus nos chama a ingressar no reino, a entrar no reino, aonde Ele nos requisitou para servi-lo. Ninguém pode servir a Deus sem estar cheia do poder. Deus não pode se manifestar no meio de um povo sem que nós possamos ter consciência e buscar da maneira que Ele nos ensina. Então, agora, um novo tempo na nossa vida começa. Ele requer de nós tempo. Agora que nós estamos com Deus, salvos, segundo passo que nós temos, segunda coisa que nós temos, Ele requer o nosso tempo. Tempo de oração, de comunhão com Ele, tempo de ler, compreender as suas leis, seus mandamentos, seus princípios, aquilo que Ele deixou para nós, direito nosso,
tempo para ler o Testamento de uma forma para compreendermos essa palavra. Ele requer de nós o abandono das coisas materiais que não importa, não faz diferença, para dedicarmos mais um tempo a Ele. Através do jejum e do coração aberto. Porque quando, no início, Jesus esteve com os discípulos, andou com os discípulos, mas não havia poder neles. No momento que se levantou uma tribulação e que prenderam Jesus, eles ficaram atemorizados. E Deus não nos chamou para viver uma vida conforme o mundo, cheia de medo, cheia de insegurança, cheia de problemas. Deus nos chamou a comer o melhor da terra, a viver o melhor na terra. Mas para isso, Ele requer tempo. E os discípulos ficaram lá, ficaram em Jerusalém, até que receberam o poder. Pedro, quando olharam para ele, você é um dele? Não, negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque Pedro conhecia Jesus, amava Jesus, andou com Jesus, mas não tinha poder. Ele não tinha poder. Ele era um homem de medo ainda, inseguro. Mas Jesus disse para eles, olha, ficar em Jerusalém, até que receba poder. E ao recebermos poder, nós entramos na segunda dimensão de poder de Deus, para agir segundo verdadeiramente Ele nos chama a viver. Aonde você expulsa demônios e os demônios se submetem. Se você entrar num lugar, numa casa onde há demônios, os demônios ao ouvir tua voz, vai fugir, vai sair, vai correr, espavoridos, porque eles temem aquele que tem o poder de Deus. Não é só ter uma religião, não é só ser cristão, não é só ler Bíblia. É ter poder, faz toda a diferença. E o que Deus determinou para nós, nesse ano, através do bispo, que ele anunciou, inclusive na cantata, esse ano é um ano de cura, de grande poder, de grande manifestação do Espírito em salvação de vidas. Foi ou não foi? Lembram disso? Guarda isso no teu coração. Então, nesse ano, é um ano de oração. Porque Deus requer de nós ficarmos na presença dEle. Até que possamos receber poder. A igreja precisa de poder. A igreja precisa entrar na segunda dimensão. Quando você fala, sabe o que é poder? Poder é assim. Uma irmãzinha simples, sem cultura nenhuma, mas simples, sem saber a Bíblia muito, mas ela tinha uma vida de oração e o pouco que ela conseguia ler, ela conhecia. Ela chegou para um drogado e falou de Jesus, que Deus fez, como Ele é. O drogado foi para a igreja, converteu e nunca mais se drogou. Isso é poder. Poder, homens de Deus que entravam em lugares e que, ao olhar nos olhos, as pessoas caíam de joelho e arrependiam e eram salvas. Sem falar. Poder, a Bíblia diz que Pedro, quando andava pelas ruas, a sombra dele curava. As pessoas que eram doentes, era uma multidão tão grande, que as pessoas procuravam onde batia a sombra. Aonde ele ia passar e a sombra vinha. E as pessoas colocavam os enfermos, para que a hora que ele passasse,
a sombra dele batesse nos enfermos. E os enfermos eram curados. Poder. E é isso que Deus vai entregar para nós, se nós nos, de coração, propuser no nosso coração de servi-lo. Servir a Deus, amados, não é o que você é na sua condição, mas servir a Deus é você se dispor tempo na presença dEle, para que Ele possa te renovar, te encher do poder. Tempo de oração, tempo de meditar na Bíblia, tempo para ouvir a voz do Senhor. Interessante que tem uma mulher que liga em casa todo sábado. E hoje, quando ela ligou, eu falei: oi, Rose, tudo bem? Ah, você já conheceu que sou eu? Sim, conheci sua voz. Ela liga: você quer picolé? Quero. Né? Eu logo conheci. Nossa, você conheceu minha voz? Conheci. A nossa voz tem que ser conhecida no céu. Nós precisamos orar para que a hora que soar a tua oração no céu, você seja conhecido. A nossa voz tem que ser conhecida na presença dos demônios. Porque quando você pegar, abrir a tua voz e começar a cantar, os demônios vão fugir. Quando você começar a falar: oh, aleluia, aleluia, o diabo reconhece a voz daquele que tem poder. Mas é através do tempo de oração, de vida em oração. Nós vamos ver a história de um homem que era reto. Vamos abrir em Jó 42. Mas somente depois ele veio conhecer verdadeiramente o Senhor. Bem sei que tudo podes. Do 1 ao 10. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Quem era Jó? Vamos ver no capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, quem era Jó? Íntegro, reto, temente a Deus
e desviava do mal. Era um homem. Tinha seus filhos e sempre lhe oferecia a Deus holocaustos, oferecia a Deus oração em favor dos seus filhos, da sua casa. Seus filhos ficavam ao redor da tua mesa e eles desfrutavam do melhor de Deus. Mas veio sobre Jó uma enfermidade que foi perdendo todo. Ele se coçava, ele foi perdendo toda a carne do corpo e ele ficava sentado. Veio sobre Jó uma grande tribulação, matou os filhos, matou os bois, matou tudo que ele tinha. Era um homem rico, era rico, e rapidamente, num dia, no outro dia, morreu a mulher, morreu os filhos, morreu a família, e foi morrendo. Morreu os bois, perdeu tudo, e no fim ele ficou com lepra, e ele se coçava. Tinha 3 amigos, e os amigos julgavam que Deus castigava Jó pelo pecado. E Deus se aborreceu e se levantou a ira de Deus contra esses dois, Elifaz, Bildade e Zofar. Levantou a ira de Deus. Mas nós percebemos que Jó foi tentado, mas ele jamais falou uma palavra. Ele glorificava a Deus e dava. Deus me deu, Deus levou. Morre a mulher de Jó. Amaldiçoa seu Deus. Jamais amaldiçoarei meu Deus. Mas todos passam por tribulação, quer justos, quer injustos. Quer fiéis a Deus, temente a Deus, e quer não temente a Deus. Todos. Só com uma diferença. Deus estava com ele. Deus era por ele. E foi nesse tempo em que Jó ficou passando por essa tribulação, é que ele pôde dizer: bem sei que tudo podes, teus planos não podem ser frustrados. E Jó chegou a um ponto que ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Apesar dele passar toda aquela perda, toda aquela tribulação, os olhos dele se abriram e ele passou a ver o Senhor assim como ele é. Porque o que é importante, amado, Deus em nossa vida. Deus permanecer conosco no tempo de tribulação, no tempo em que nós somos assolados na vida. Isso é importante. Mas aqueles 3 homens, amigos de Jó, que acusaram ele, acusaram a Deus, disseram errado contra Deus, levantou a ira de Deus contra eles. Porque disseram que Deus estava castigando Jó. Deus não estava castigando Jó, Deus estava provando a fé de Jó. Deus estava mostrando como ele era um homem íntegro. Então, ele foi até quase perder a vida. Quase. Mas ele não se dobrou. Não amaldiçoou. Somente louvava a Deus. E aí, como se acendeu a ira de Deus sobre aqueles homens que falaram de Jó. Falaram do meu servo, Jó. Eu não aceito as suas orações. Cuidado, amados. Cuidado quando nós julgamos pessoas. Cuidado quando você fala mal de pastor. Você julga situações indevidas, atribuindo a Deus aquilo que Deus não é. É muito perigoso, para que não acenda a ira de Deus contra aquela pessoa. E Deus diz assim: olha, vocês pegam agora
carneiros, novilhas, carneiros, e vai até o meu servo Jó, e pede para ele orar e oferecer o holocausto, porque dele eu aceito a oração, de vocês não, para que possa abrandar e que possa Deus abrandar a ira que tinha se levantado de Deus contra eles. Foi aí que Jó intercedeu. Então Jó foi, orou, intercedeu. No momento em que Jó intercedeu para aqueles amigos, entre aspas, que eram amigos, mas que falaram, que pisaram, que falaram tantas coisas para aborrecer a Jó, para desanimar. No versículo 7 ele fala: minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E aqui ele diz: mudou o Senhor a sorte de Jó? Quando este orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Para que nós possamos ter autoridade, poder, requer de nós uma vida, um tempo de oração, um tempo de comunhão, um tempo de abandono do pecado, das coisas que não te levam, que levam a desagradar a Deus. Um tempo de jejum na presença de Deus. Isso é importante para que haja poder sobre nós. Todas as vezes que passamos por tribulações, nós nos aproximamos de Deus. As tribulações servem para nós crescermos. As tribulações, os momentos difíceis que levantam na nossa vida, as tempestades, nos leva a reconhecer a glória de Deus. Nos levam a enxergar. Porque Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Intercessão. Jesus intercedeu por nós. Tem versículos, ele diz assim, olha, vou ler para você, Lucas 22, ele diz: eu rogarei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleças teus irmãos. Ele orou pelos fracos. Nós precisamos orar para que a nossa fé não desfaleça, para que nós possamos manter na fé, na palavra, na comunhão. Você precisa almejar entrar na segunda dimensão, que é a dimensão do poder de Deus. Aonde você impõe a mão, os enfermos ficam curados. Aonde você abre a tua boca e as pessoas são libertas. E os demônios se submetem. Você precisa buscar essa dimensão do poder. E os discípulos ficaram 40 dias orando, até que receberam sobre ele uma chama de fogo. E a presença do poder de Deus desceu sobre eles. Nós precisamos em oração. Então, quando nós recebemos poder, para que Deus entrega poder? Para nós dizer, eu tenho poder? Não, amados. Para nós operarmos segundo Jesus operou nesse mundo. Para nós orarmos em favor. Aí, quando nós lemos aquele versículo, ele diz: fortalece teus irmãos. Você precisa poder para ter palavra de sabedoria, de autoridade e fortalecer os irmãos. Quando você abre a boca, aqueles que estão enfraquecidos, eles se fortalecem com a palavra que sai da tua boca. Poder, meu irmão. O poder não é nosso, é do Senhor. Mas ele vem sobre nós e ele vem sobre a igreja. Nós precisamos saber como Jesus, naquele momento que ele foi morto, ele orou: Pai,
perdoa, porque eles não sabem o que faz. Também em Hebreus, a palavra de Deus diz que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Também vou ler um versículo que, em Romanos, de que Jesus ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um intercessor, Romanos 8, 34. Um intercessor que ora, que intercede pela igreja. E nós só mudamos e só entramos nessa dimensão do poder de Deus quando nós colocamos o nosso coração ao dispor do Senhor. O que Deus quer que você sirva? Primeira coisa, seja um intercessor. Seja alguém que olhe e veja a necessidade da cidade, dos parentes, das pessoas que te cercam, dos jovens, das pessoas, para que você sinta o desejo de interceder, para que você interceda com poder. Também nós vemos aqui, Deus liberta o cativo e as prisões. Em Atos, ele diz assim, em Atos 12, 3, de 3 a 8, vamos abrir aí, Atos 12. Essa é a missão da igreja. A missão que Deus instituiu para a igreja. O mundo só não está pior. Os demônios são aprisionados, são paralisados por causa da igreja. A igreja, o povo que ora, que intercede. Mas haverá um dia em que Jesus, ao soar a trombeta, a voz do arcanjo, todo o povo de Deus, toda a igreja, subirá com poder e glória ao encontro do Senhor nos ares. Aí sim, os demônios vão estar totalmente soltos, porque quem detém a ação do inferno é a igreja. E esse é o tempo, esse é um ano em que a igreja tem que conscientizar da necessidade que nós temos de orar, a necessidade que nós temos de interceder em favor das pessoas, para que haja salvação, para que haja o cumprimento da promessa de Deus a nós nesse ano. Salvação, cura, muita cura, libertação de vidas. Um crescimento do reino. A vontade de Deus é que o reino dele cresça sobre a terra. E quando nós entramos na vontade de Deus, o que aconteceu com Jó? Mudou a sorte de Jó. A nossa sorte muda quando nós entramos no projeto de Deus. Deus disse, leva lá, manda meu servo. E ele entrou na vontade de Deus, intercedendo por aqueles amigos. Diz a Bíblia, diga comigo, mudou. Mudou a sorte de Jó. E Deus deu a ele o dobro de tudo que ele possuía. Ele era muito rico, muito rico. Depois disso, Deus deu 2 vezes mais de riqueza para ele. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Porque esse é o nosso Deus. Diga, levanta a tua mão e diga assim, eu quero entrar no projeto de Deus, na vontade de Deus. Eu quero ser igreja. Porque o que Deus requer da igreja é que estejamos orando uns pelos outros, orando pela nação, orando em favor do reino, em nome de Jesus, sendo intercessor, juntamente com Jesus. Diz a palavra de Deus, naquela época, Tiago, irmão de João, havia sido morto, passado pela espada e havia morrido. Tiago, um dos apóstolos que estavam. E vendo
ser isto agradável, versículo 3, 12:3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia, comigo, vamos ler, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe nas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. As correntes caíram. Quem foi lá? O anjo. Os anjos trabalham, eles vivem então na terra, parte dos anjos, a serviço daqueles que vão herdar o reino. O anjo, meu irmão, eles estão aqui. Há um anjo sentinela, guardando a nossa casa, guardando a nossa vida. Mas veja bem, daqueles que o buscam, que o servem. Dos meus, diga comigo, dos meus servos. Então, servir a Deus não é uma opção, é um chamado e uma ordem de Deus. Deus ordenou a igreja a estar atenta, a livrar. Pedro estava lá e havia oração incessante da igreja. Igreja, somos chamados para orarmos, para dobrar o nosso joelho. No momento que abrimos a boca e começamos a orar, tudo começa a se mover no reino espiritual. Eis aí que eu vos dou autoridade. Para quem? Para a igreja. Para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E o que se levanta contra os jovens? O inimigo. E a igreja tem que orar em favor dos jovens. O que se levanta para destruir casais, com brigas, com intriga, com desavença, confusão, semeando pecado, semeando a semente ruim, de ciúmes, de inveja, discórdia. Quem são esses? Principados, potestades que vêm do inferno, estão por aí trabalhando. Quem quer roubar a tua salvação? Principados e potestades que te coloca muitas vezes no jovem o encantamento e abre os olhos dele para enxergar o mundo não como é, enxergar as coisas que não significam nada como se fossem. E a igreja, quando ora, ela mantém a chama viva, acesa no nosso coração. 2 coisas nós precisamos: da palavra e do poder. O poder mantém a chama acesa, o entusiasmo, a vontade, o propósito, o amor, a entrega. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Muitos cristãos oram, mas não entregam. Mas precisa haver uma entrega da nossa vida em oração. Tudo se transforma, tudo se muda em oração. Quando estavam lá os discípulos,
cantando e orando, aprisionados, presos. Lá no fundo do cárcere, eles cantavam e as portas se abriram. Pedro saiu à noite da prisão e foi ter com a igreja que estava orando. Temos outra passagem também, diz lá em Efésios, com toda oração e súplica, diz o Senhor. Com toda oração e súplica, diz toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você ora para a igreja, meu irmão? Quem ora para a igreja? Em nome de Jesus. Precisamos orar pela igreja de Ituverava, por todas as igrejas, pelo ministério. Mas a oração tem que orar segundo o coração de Deus, segundo o Espírito, orando no Espírito, segundo o Espírito move o teu coração em amor. A oração que faz a diferença é a oração daquele que tem o poder. Tem o poder para subjugar. Essa oração faz a diferença. Por isso, nós precisamos desse poder sobre nós. Para não sermos devorados pelo engano e para que a igreja não venha desfalecer na fé. Mas possamos crescer de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Diga comigo, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. A palavra de Deus diz, vigiando. E também diz o Senhor, diz, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ore, Senhor, me dê palavras com intrepidez, para que eu fale de Ti aos homens. Essa é a vontade de Deus, que possamos anunciar o Evangelho. Mas não é um evangelho religioso, mas um evangelho de poder. De poder. Esse poder vem sobre nós quando nós oramos, quando nós nos rendemos, quando nós adoramos. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e deixamos Ele falar conosco. O que o Senhor quer de mim? Faz em mim segundo o teu querer. Oração de entrega, de santidade. Faz, Senhor, usa a minha vida segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Então você fica na presença de Deus. Diga comigo, o tempo para Deus. Curva a tua cabeça e começa a refletir agora. Qual é o tempo que você quer dar para Deus?